Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Andrei Corrêa. Estamos de volta aqui com o nosso canal Restauradamente, trazendo para você meditações, mensagens, reflexões da palavra de Deus para edificar a nossa vida. Quero trazer para você hoje aqui uma comparação, O que é melhor? Ouvir uma pregação, ouvir um pregador, itinerante da palavra de Deus, ou ouvir um ensino da palavra de Deus, um ensinador cristão que traga ali uma mensagem de edificação para a sua vida. Pode ser que um pregador também traga um ensinamento, Na sua mensagem seja muito bem explanada, traga ali tópicos todos estruturados e consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas veja bem, por que eu estou trazendo essa questão aqui para a gente, tá? Essa semana eu fui convidado para estar ministrando numa igreja e eu fiquei assim curioso, fiquei até feliz, na verdade, porque o evento não era um congresso, um culto, uma conferência normal, um culto festivo normal. Era uma conferência doutrinária, E o que é que a gente está acostumado a ver por aí são cultos festivos, conferências, Que as pessoas convidam os pregadores itinerantes. Eu conheço, tem vários amigos pregadores, e o pessoal chega lá, dá aquela palavra, que todo mundo quer ouvir, aquela palavra de fogo. Nós que somos pentecostais, estamos lá, eu gosto de estar lá também ouvindo, me alimento bastante, Alegro muito a minha alma, meu espírito lá com as mensagens pregadas daquela maneira fervorosa lá nos cultos festivos. Geralmente acontece isso, mas uma igreja realizou uma conferência doutrinária, E eu fui chamado para fazer trazer a mensagem de abertura ali, E eu fiquei ali muito feliz, Me senti muito lisonjeado para a glória de Deus. E eu trouxe ali naquele momento uma analogia que eu queria compartilhar com você e queria que você dissesse no final, aí nos comentários, se você quiser. Entra aqui nos comentários depois do vídeo e diga se você gosta mais da pregação, se você gosta mais do ensino, se você gosta das duas coisas, ou você prefere uma ou outra, o que traz mais edificação para a tua vida, tá bom? E o que eu estava dizendo era o seguinte, amados, o que um pregador faz? O pregador, geralmente, ele é convidado para um culto festivo, uma conferência, Geralmente conferência de jovem, de senhora, de criança, adolescente. Chega um pregador lá e o homem de Deus traz a palavra de Deus. Geralmente esses cultos temáticos, ele tem lá toda a orientação de qual é o versículo, qual é a temática do culto, qual é o tema do congresso. E o pregador pega ali aquele tema, aquele versículo, desenvolve uma mensagem de acordo com aquele tema e traz ali uma palavra de alegria, de edificação, sim, também, para a vida das pessoas. As pessoas se alegram, Ouvem a palavra e geralmente se alegram muito porque ouvem o que estão esperando ouvir. O pregador traz aquelas palavras, às vezes, que o povo quer ouvir, aquela palavra que ele sabe que todo mundo vai dar glória a Deus, vai dar aleluia. Não traz uma palavra assim mais dura, porque talvez ele fique com medo de não ser convidado novamente para pregar. Eu já vi muita gente falar assim, não, cara, se a gente trouxer uma palavra dura, o povo não chama mais a gente para pregar. Muitos pregadores dizem isso, E ficam assim um pouco temerosos de trazer uma palavra mais exortativa numa festa, no congresso, porque muitos pastores da igreja também chegam no final do culto e dizem assim, olha, rapaz, a questão da doutrina, isso é para o pastor, traz aí uma mensagem. E os pregadores ficam muito limitados, às vezes, a trazer uma palavra que o povo quer ouvir, uma palavra de alegria, de bênção, de prosperidade, de vitória. E o povo se alegra e o pregador vai embora, acabou o culto. Geralmente são pregadores itinerantes que participam, que trazem a mensagem nesses cultos. E o pregador vai embora e o povo se alegra e fica ali, vai todo mundo para sua casa, E esse trabalho do pregador, ele não é tão pessoal quanto é o do ensinador. O que um ensinador faz, tá? Um pastor de igreja, um professor, um coordenador de missão de jovens, de senhoras, uma pessoa que precisa estar no dia a dia ali com seus membros, com seus liderados, tem a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, a sã doutrina. Pastores, ministros, pastores auxiliares, pastores responsáveis de templos, doutores, mestres, A própria palavra de Deus traz ali, cada um com seu ministério, mas quem ensina carrega consigo uma responsabilidade muito grande, Aprender essa doutrina com uma responsabilidade muito maior e transmitir ao povo. O que o ensinador faz? Ele vai ter que chegar junto, chegar perto,
E a pregação, por exemplo, ela é dada para todo mundo. E o ensino, ele não pode ser dado também da mesma forma que é dado para todo mundo. Às vezes você precisa estratificar um grupo, uma igreja, um grupo, às vezes uma pessoa, às vezes um casal, para você trazer um ensino que seja edificante para aquela situação em específico. Então, geralmente, os ensinadores são mais incisivos, eles são mais duros, eles chegam e falam a verdade, principalmente denunciam o pecado, vão contra as atitudes, as práticas pecaminosas, o que tem de errado no meio da igreja, que está acontecendo no meio do membro. Eles têm por obrigação denunciar isso, denunciar no sentido de combater, de confrontar. Então, geralmente essas pessoas não são benquistas, não são muito bem-vindas, porque as pessoas geralmente, de uma forma geral, não querem ouvir, não querem assim ter o dedo na cara, como dizem, não querem ouvir seus erros, não querem ser confrontadas com as suas atitudes, porque muitas pessoas vivem em práticas erradas, principalmente achando que estão fazendo certo. Mas na verdade, quando chega alguém pautado na palavra de Deus, cheio lá do conhecimento da palavra de Deus para desorientar, as pessoas se sentem assim afrontadas porque pensavam que estavam fazendo o certo, mas está fazendo errado. E às vezes as pessoas até resistem, né? Dizem assim, não, essa atitude que eu estou fazendo errado, esse aqui é o teu ponto de vista, fica aquela discussão, mas enfim, ensinar é muito mais difícil do que pregar, né? A Bíblia diz duas coisas. Nós temos a missão de pregar o Evangelho, tá? As duas coisas são é o trabalho de Deus, pregar a palavra, é o trabalho de Deus também ensinar a palavra, conviver. Marcos 16, verso 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, todo que crer será salvo, que não crer será condenado. Mateus capítulo 28, acho que versículo 20, está escrito lá assim, né? Ide por todas as nações, ensinando. Vocês vão ensinar todas as nações. Tudo que eu tenho ensinado para vocês, ensinem para todo mundo que vocês conseguirem trazer, né, para o meu caminho. Ensinem. Então está aí a importância, a recomendação de Jesus, tanto de pregar o Evangelho, pregadores, evangelistas, pregam, lance a semente, façam a colheita, entreguem na mão dos ensinadores. Sendo que os pregadores precisam se dedicar no aprendizado da palavra, na busca, na preparação espiritual, muita oração, muito estudo da palavra de Deus, jejum, para chegar e trazer a palavra de Deus impactante na vida das pessoas. Quando as pessoas aceitam Jesus, se reconciliam, entrega na mão dos ensinadores, dos discipuladores. Essas pessoas vão ter o trabalho ali de ir no corpo a corpo, no dia a dia, na sua igreja, no seu templo, trazer edificação para a vida dessas pessoas. Andar junto, caminhar junto, ver as pessoas recebendo o ensino, recebendo a orientação, recebendo a doutrina de uma forma não tão receptiva como se recebe uma palavra de bênção, de vitória, de prosperidade, né? Às vezes com resistência, às vezes confrontando. Mas enfim, essa parte do ensino ela é mais dura porque ela requer andar no caminho junto, né? O que Jesus fez com os discípulos nos 3 anos que teve no seu ministério, ensinou, esteve com eles, andou junto com eles. Então, nada melhor do que o exemplo de Jesus para trazer para a gente o quão difícil é você formar grupos, formar pessoas. E o Senhor Jesus conseguiu fazer isso com os discípulos. Por certo, você consegue fazer também na sua igreja, ensinando alguém, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que todos nós precisamos de ensinamento. Pregadores precisam aprender, ensinadores, mestres precisam aprender, mestres, pastores, doutores, evangelistas, profetas, todo mundo precisa aprender. O ensino é um dos trabalhos mais importantes no reino de Deus. Todo mundo precisa aprender. Agora veja bem um exemplo que diz lá. A Bíblia diz ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24, que surgiu um homem ali em Éfeso, pregador do evangelho, eloquente, poderoso nas palavras, que ministrava ali, estava pregando a palavra ali com muita ousadia, ensinando a todas as pessoas. Ele estava pregando na sinagoga, e quem estava nessa ocasião lá na sinagoga? Áquila e Priscila. E Áquila e Priscila, há pouco tempo já tinham estado com Paulo, né? A Bíblia diz que Paulo chega lá em Corinto, encontra com Áquila e Priscila, como eles tinham o mesmo ofício, faziam tendas.
Paulo e conviveu, se juntou ali com eles e andava com eles. Eles viram Paulo pregando na sinagoga e conviveram com Paulo, aprenderam com Paulo. Imagina só o quanto que Áquila e Priscila puderam sugar ali de conhecimento, de exemplo de vida que o apóstolo Paulo pôde trazer para eles. Aí eles chegam lá em Éfeso, aparece Apolo pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz que eles estavam na sinagoga ouvindo Apolo. Quando acabou ali aquela pregação, acabou aquele culto ali, chamaram Apolo, e diz a Bíblia que Áquila e Priscila chamaram aquele pregador eloquente, poderoso nas palavras, e lhes orientou direito no Evangelho. Ele só acreditava no batismo de João, por exemplo. Era um pregador do Evangelho, era um ganhador de almas, era um defensor do reino dos céus, do reino de Cristo, do reino de Deus. Era um lutador, era um soldado valente, mas precisava aprender. E olha só, quem que ensinou ele? Áquila e Priscila estiveram com Paulo, o grande apóstolo do ensino. Então, Áquila e Priscila chamaram ele e lhe conduziram. A Bíblia diz assim, que eles puderam lhe esclarecer mais o Evangelho. E ele pôde, a partir dali, ser um pouco mais esclarecido. Olha só a importância do ensino, até para quem já é pregador da palavra de Deus. Por isso que eu falo às vezes, né? Eu também prego por aí, prego em igreja, prego na minha igreja que eu me congrego. Mas assim, é mais fácil você ser bem visto, bem quisto como pregador, como ensinador. As pessoas te resistem, as pessoas, né, te evitam, às vezes não recebem o ensino, mesmo que você dê o ensino com a mansidão, com a palavra recomenda, com toda a instrução, com toda a referência, com todo o arcabouço, né, bíblico que você tem. Você passa ali o ensino pautado na palavra, mas como se trata de um confronto e às vezes as pessoas não estão dispostas a ouvir o que é o seu erro, o que é a sua proposta de correção no caminho da fé, elas acabam te evitando, te resistindo um pouco. É mais difícil, mas você está lá para amar essas pessoas, são teus irmãos em Cristo. Então, queridos, o pregador e o ensinador são homens de Deus, merecem todo o nosso respeito, toda a nossa oração e todo o nosso cuidado, pois são homens de Deus que trabalham em prol do crescimento do reino do Senhor Jesus Cristo. Amém? E você? Diz aí para mim nos comentários se você prefere ouvir uma pregação ou prefere ouvir um ensinamento daquele, né, bem apertado, daquele bem assim na verdade, falando assim de uma maneira bem dentro do assunto. O que você prefere? Comenta aí, faz os comentários e eu peço que você que compartilhe esse vídeo com alguém. Segue a gente lá no canal Restauradamente no YouTube. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E te espero no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Siga em frente. O Senhor é contigo.